Muito bem, então vamos procurar verificar os esforços internos em viga inclinada. Temos esta viga que possui uma distância vertical de 3 metros, uma distância horizontal de 4 metros. Então, por Pitágoras, sabemos que o tamanho de toda a viga será de 5 metros. O carregamento distribuído corresponde ao valor de 200 kgfm metro. Em 5 metros, vamos ter uma carga concentrada de 1000 kgfm, que é equivalente a este carregamento. Para determinar os esforços internos, é necessário primeiro determinar as reações de apoio. Podemos orientar o sentido dessas reações, arbitrar e também marcar o valor correspondente da carga concentrada. Então, primeiro, realizamos a somatória das forças em X igual a 0. Temos AX menos BX igual a 0. AX será o valor igual a BX. Somatório das forças em Y igual a 0. Orientamos de baixo para cima como valor positivo. Única carga que temos na vertical, o valor de 1000 kgfm. Então, a Y será igual a 1000 kgfm. Somatório dos momentos em relação a um ponto. Pode ser em relação ao ponto A, que tem o maior número de variáveis. Marcamos sentido anti-horário. Realizamos 1000 vezes a distância, ou seja, 1000 vezes esta distância que é perpendicular a esta carga de 1000. Esta distância é o valor 2, que é a metade, menos BX vezes essa distância, que é a altura, que é perpendicular a este alinhamento de BX, corresponde ao valor 3. Temos que BX é a razão de 2000 divididos por 3. BX será 666,67 kgfm. Determinamos as reações, podemos decompor esta carga de 1000 kgfm na direção longitudinal e na direção transversal, para termos os carregamentos distribuídos. Então, desta resultante de 1000 kgfm, vamos procurar decompor em duas direções, de tal forma que, nesta decomposição, estas forças venham ter o mesmo efeito da resultante. Temos o valor 1000, vamos ter que decompor em L, na direção longitudinal, e em T, na direção transversal. Para relacionar esta decomposição com o valor 1000, precisamos deste ângulo. Podemos identificar primeiro o ângulo formado da viga com a horizontal. Este ângulo podemos identificar como sendo um valor φ. Se este valor é o valor φ, aqui temos um triângulo retângulo. Temos este triângulo retângulo, então aqui temos um ângulo de 90 graus. Se aqui é φ, aqui será 90 menos φ. Se aqui é 90 menos φ, aqui também é oposto pelo vértice, será 90 menos φ. Aqui é um ângulo de 90 graus, então, logo, esta parte superior será o valor de φ. Então, nesta parte daqui, temos o ângulo φ. Não precisamos determinar o ângulo φ. Precisamos determinar o cosseno de φ e o seno de φ para relacionar o valor 1000 com a transversal e com a longitudinal. Então, o cosseno de φ será quanto? Cosseno de φ é a razão do cateto adjacente, que é 4, o valor da hipotenusa, que é o valor 5. Cosseno de φ, 0,8. O seno de φ é a razão do cateto oposto, 3 divididos por 5, 0,6. Com isso, conseguimos relacionar o t com o valor 1000. Por quê? Porque o cosseno de φ corresponde ao cateto adjacente, que é t, divididos por 1000. Então, t será 800 kgfm nesta direção transversal. O seno de φ da mesma maneira. O seno de φ corresponde à razão L longitudinal divididos por 1000. Corresponde, seno de φ é cateto oposto, que neste caso é o L, divididos pela hipotenusa, que é 1000.
L será 600 kgfm. Desta maneira, podemos ter um carregamento distribuído na longitudinal e também distribuído na transversal. Então, carregamento linear distribuído na transversal, podemos pensar o seguinte: se temos que todo valor é 800 na transversal, essa resultante na transversal, dividimos pelo valor 5, vamos ter que o carregamento na transversal é um carregamento linear, mas na transversal corresponderá a 160 kgfm. Da mesma maneira, se queremos um carregamento linear de forma longitudinal, vamos ter que dividir esta resultante, que é o valor 600, pelo valor 5. Vamos ter 120 kgfm. Então, a partir desta carga concentrada, decompomos, realizamos essa decomposição transversal e longitudinal e depois distribuímos ela ao longo de toda a viga. Então, temos carregamento linear transversal e um carregamento linear longitudinal. Além destes valores, é importante que venhamos decompor as reações. Então, podemos decompor a reação AY na direção longitudinal e na direção transversal. Então, da mesma forma que ocorre a decomposição da resultante, também a gente pode ajustar a decomposição desta reação. Então, vamos imaginar aqui, temos o AY com valor 1000 kgfm, temos o ângulo φ, realizamos a decomposição da mesma maneira, de tal forma que esse AY, que corresponde a 1000, terá uma decomposição longitudinal, que é um AYL, e uma decomposição transversal, que é um AYT. Da mesma maneira, se aqui temos φ, vamos ter φ oposto pelo vértice, temos um triângulo retângulo, então aqui temos φ, um ângulo de 90 graus formado na vertical com a horizontal, 90 menos φ, 90 graus, então vamos ter que este ângulo será o ângulo φ. Então podemos marcar aqui o ângulo φ na base e relacionar da mesma forma o AY longitudinal com o valor 1000. Então cosseno de φ será o valor de AX, que só vamos ajustar. Temos a AYT e a AYL. Então, da mesma forma, AYT, cosseno de φ, corresponde a AYT divididos por 1000. Então, o AYT será esta razão. Do valor do cosseno de φ no caso é AYT, divididos pelo valor 1000. O cosseno de φ corresponde a 0,8. 0,8 vezes 1000, temos 800 kgfm. O seno de φ, da mesma forma. O seno de φ é a razão de AYL, que é o cateto oposto, divididos por 1000. Então, AYL será 600 kgfm. Temos a AYT e o AYL. Decompomos esta reação AY. Precisamos também decompor a reação AX na direção longitudinal e na direção transversal. Então, deste valor AX, que corresponde a 667, vamos também procurar decompor nestas duas direções. Então, vamos ter um AX transversal e um AX longitudinal. O ângulo já é o oposto pelo vértice. Sabemos que o cosseno de φ é AXL, que é o cateto adjacente, divididos por 666,67. AXL será 533,33 kgfm. O seno de φ, da mesma maneira, AXT, que é o cateto oposto, divididos por 666,67.
666,67. Então, a XT transversal será de 400 kgfm. Realizamos estas duas decomposições. Precisamos ajustar estes valores. Então, temos um AXT e um AYT. AXT, que é o valor 400, e um AYT, que corresponde ao valor 800, desses dois vetores, verificamos que vamos ter um sentido que vai corresponder ao valor 400. Então, vamos ter que orientar, tanto na transversal como na longitudinal, as mesmas direções e verificar o sentido e realizar a soma. Então, temos o valor 600 AYL mais o valor de AXL, que é 533. Realizamos estas duas somas também. Então, desta reação AY e AX, vamos ter estas componentes na direção longitudinal e na direção transversal. A partir disto, vamos verificar o carregamento original. Só que o carregamento original ele teve modificações, mas não vão alterar os esforços internos, que vamos ter essa seguinte situação: 160 kg força-metro, 120 kg força-metro. Dada a composição da reação em AY, temos esses valores, 1.133 e o valor 400. Para determinar os esforços internos, realizamos o corte na viga, em qualquer ponto, e vamos atribuir que este ponto corresponderá um valor em X. E realizamos a somatória. Então, vamos ter a força normal e a força cortante. Lembrando que a orientação estabelecida agora vai se dar da seguinte maneira. Vamos ter na direção longitudinal, nesta direção longitudinal da viga será o valor de X e na direção perpendicular à viga será o valor de Y. Vou procurar deixar aqui para não ficar sobreposto ao carregamento. Então, realizamos um corte e atribuímos uma variável x para descobrir as equações dos esforços internos. Então, para a somatória das forças em x, vamos ter esta orientação. Então, vamos ter para obter o esforço normal. Então, temos N mais esta intensidade, 1133,33, e menos a integral deste carregamento distribuído, menos essa soma, que corresponde a 120 dx. Então, realizamos normal mais 1133, menos a integral do carregamento distribuído, que está no sentido oposto, de 0 a x. Então, realizando essa integral, 120 vezes x ao quadrado sobre 2, temos a equação do esforço normal, que é 1133,33 mais 120x. Quando x é zero, vamos ter no início uma compressão de menos 1133. Quando o x for aumentando, vai diminuir este valor correspondente da compressão. Da mesma forma, realizamos a somatória das forças em y. Então, realizamos uma orientação. Temos o valor Q menos Q, porque a orientação positiva para cima, para esse sentido, no caso, menos Q, menos a integral desse carregamento distribuído transversal, que é 160 dx. Então, vamos ter o equacionamento da equação do cortante. E para o momento fletor, sabemos que o momento fletor é a integral do cortante. Então, o momento fletor será de menos 160x ao quadrado sobre 2 mais 400x. Sempre a orientação inicial a partir desse ponto. Temos as equações e podemos construir o gráfico com esta orientação. Na direção longitudinal,
que é o x, e na direção perpendicular, que é o y.